escola, uma outra unidade escolar da Rede Adventista conosco, e eu quero aqui dar a vez para uma colega, a professora Ilana. Olá, Ilana, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, queridos? É uma alegria estarmos juntos nessa noite. Vamos celebrar esse tema tão especial, professor Sami. Nós da Escola Adventista de Lagartos estamos aí coladinhos com Aracaju para aprendermos juntos. Maravilha, muito bom mesmo. Ilana, esse tema de família é um tema muito, assim, oportuno, né? Muito atual, sempre muito atual. Para você, deixa eu te perguntar, para você, qual a importância da família, Ilana? Me diz aí, o que é que você acha disso tudo? Olha, família para mim é aconchego. Família é a base. Família é onde nós construímos as melhores memórias. Então, é sempre importante nos aprimorarmos mais na temática da família. Geralmente, a gente costuma muito estudar sobre diversos temas, né? A gente gosta muito de conhecer, trazer temas da área da educação, a gente costuma pesquisar temas da área da saúde, mas por que não também nos aprofundarmos no tema família? Porque quanto mais a gente sabe, mais convivemos melhor uns com os outros. E a nossa proposta como educação adventista é exatamente essa, né, professor Sami? É que as nossas famílias das nossas escolas sejam cada vez mais unidas, construam boas memórias e que sejam com relações muito saudáveis, para que os nossos alunos cresçam, se desenvolvam, façam boas escolhas e continuem aí fazendo uma diferença na nossa sociedade. É isso mesmo, maravilha. Bom, mas não somos nós quem vamos falar sobre isso. Nós temos um convidado especial, mas antes de chamar esse convidado especial e apresentá-lo, Ilana, vamos começar. E vamos começar como a gente começa em todas as atividades da nossa escola, que é falando com o nosso Deus, com o Papai do Céu, pedindo para que Ele nos proteja, que Ele continue nos abençoando. Então, eu quero convidar você, professora Ilana, para nos elevar a Deus em oração. Pode ser? Pode sim. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse espaço é para vocês, pais, tanto do Colégio Adventista de Aracaju, como também aqui de Lagarto. E eu já vi mãe de Lagarto aí conectada, viu? Sejam muito bem-vindas. Vamos então orar, pedir a bênção de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, precioso Pai, nossa gratidão ao Senhor por mais um dia. Muito obrigada pela saúde que o Senhor nos concede. E muito obrigada também por essa oportunidade tão especial. Com uma pessoa também iluminada pelo Senhor. Nós queremos aprender, nós queremos colocar em prática o que queremos aprender nessa noite. Nós queremos ser melhores a cada dia para os nossos queridos de dentro de casa, para a nossa família. Porque nós entendemos, Senhor, que família é projeto do Senhor. Nós te agradecemos pela família que temos. Por isso, nos ajuda a juntos saber lidar uns com os outros cada vez mais, fortalecer os laços e ser uma bênção para com os outros. Muito obrigada por tudo, abençoa todos nós nessa noite, em especial o pastor Ivan, que ele fala inspirado pelo Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, maravilha. Gente, nós temos o prazer, tá, de ter nesta noite conosco o pastor e professor Ivan Góes. Olha, gente, pense em uma pessoa nota 10. O pastor Ivan, muito experiente, tem muita vivência na área da educação. Deixa eu só contar aqui para vocês um pouquinho. Sabe quando é que eu conheci o pastor Ivan? 2000, ano de 2000, nós estávamos implantando um colégio em Maceió e ele era o líder de todas as escolas do Nordeste inteiro, eu acho que desde o Piauí até Bahia. Então, e tinha uma escola nova, né, que estava sendo inaugurada, e eu era apenas um candidato a professor, estava ali fazendo entrevista, passando por um processo de seleção. Eu tenho 25 anos, e quem estava conduzindo todo esse processo foi o professor, o pastor Ivan Góes, e desde então nos tornamos amigos. Já trabalhei em tantos lugares por aí, sob a liderança dele. Pastor Ivan, seja bem-vindo, amigo, é um prazer tê-lo conosco aqui na Missão Sergipe.
com as nossas duas unidades, o Colégio Adventista de Aracaju e a Escola Adventista de Lagarto. Amigo, você é uma bênção e traga da sua experiência as vivências para esse tema lindo e maravilhoso que envolve a família. Boa noite. Olá, professor Sammy, professor Ilana. Para mim, claro, é um grande privilégio a gente repartir um pouquinho. E, cara, eu vou dizer assim que a gente poderia até falar que é um momento de partilha, mas como a interação não é tão simples assim, mesmo sendo projetado por vídeo, mas eu acho assim que é um momento em que eu vou falar um pouquinho da minha história, da história da minha casa, para a sua história, para a história de vocês que são líderes da educação, para você pai, para você mãe. Eu sei que basicamente nós temos as mesmas angústias e os mesmos sonhos para a família da gente. Nós não somos diferentes, né? Claro, eu moro aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas, e aqui a única diferença da gente é que aqui a gente fala porta, né? E aí não vai falar porta nem verde, né? Mas tirando o porta e o verde, nós somos muito parecidos. As nossas famílias, as nossas angústias, as nossas preocupações, elas são muito próximas. Sem dúvida nenhuma, elas são muito próximas. E professor Sammy, sabe, eu gostei do tema. Eu tenho falado, olha, ontem, hoje ontem, né? Hoje é terça, é isso. Ontem, eu ainda falei para um grupo lá de Salvador. Eu estava falando para um grupo de Salvador, e a gente está falando exatamente sobre a família, o que deixou na vida da gente. Sabe que às vezes família é um tema interessante. Ele é interessante, mas ele também é contraditório, porque a gente tem boas lembranças, mas também a gente carrega algumas lembranças que a gente não queria ter dentro da família. Por quê? Porque, obviamente, você sabe, todo mundo sabe, aqueles que estão escutando, que estão assistindo, você pai e mãe, você sabe que não tem família perfeita, né? Não tem. Eu tenho uma trajetória educacional, em gestão educacional, 40 anos, me aposentei agora, mas depois de 40 anos lidando com famílias, lidando com alunos, lidando com pais, algumas coisas a gente vai aprendendo e outras coisas a gente vai vendo e não querendo repeti-las. E é assim, é assim. Eu lembro que uma vez eu atendi um pai muito rico, aqui em São Paulo, muito rico, dono de uma metalúrgica, e ele colocou um filho dele num colégio nosso, e ele disse assim, ó, e o filho deu muito trabalho, mas muito trabalho, e não tinha condições dele ficar. E aí eu chamei a mãe fez um apelo, a mãe disse, olha, ele veio para cá como último recurso. E o menino disse assim para a mãe, que ele só iria estudar na escola se desse um bug para ele. E eles com dinheiro deram. Mas o menino deu muito trabalho, aí um dia eu chamei a mãe, e pedi para a mãe vir com o pai, porque assim, era uma das últimas conversas que a gente teria. A mãe veio e a mãe falava, desculpa a expressão, mas o pai era um banana. Mas pense num banana. Um homem daquele era o lerdo em pessoa, ele era muito devagar. Ele não tinha domínio nenhum sobre a família dele. A mãe era a expoente, ele era o coadjuvante. E como eles tinham recurso, eles compravam os filhos dele. Ele tinha um menino e uma menina. Mas a gente ficava olhando assim para uma família com recurso, mas desestruturada. E aí eu começo a pensar assim, olha, tá bom, vamos pensar assim sobre família como um lugar de proteção. Mas proteção de quê, né? Vamos pensar juntos. Eu acho que a família é um lugar assim, muito interessante. Eu olho pela minha família constituída hoje, eu já sou avô, meus filhos todos já estão casados, e já estão fora de casa, né, claro. E só tá eu, minha esposa agora vivendo nesses dias. Mas a gente olha lá atrás, eu olho a minha família, lá do meu pai e da minha mãe, que também já são falecidos. Como é que eu fui educado? Deixa eu começar falando sobre proteção. Olha como eu fui educado. E como muitos de nós fomos educados. E claro que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu olho
para trás e vejo que eles agiram com a informação que eles tinham para aquele momento, para aquela época. Mas lá em casa a relação era assim, meu pai, se ele estivesse conversando com alguém, se eu passasse no meio, ele só acompanhava de rabo de olho, e sabia que quando a pessoa fosse embora, olha, a coisa ia complicar para o meu lado. Então, na minha casa não havia diálogo, e interessante, na minha casa, e a história possivelmente se repita em outras casas, de gente que está me escutando agora, a minha mãe, ela era o colchão, ela era o meio. Mamãe falava com meu pai, e que meu pai falava para minha mãe, e que falava para a gente. Então, por exemplo, no momento do aniversário, mamãe perguntava assim, seu pai quer saber o que você quer ganhar, eu quero uma bola. Aí mamãe falava pro pai falava que ia dar bola, ela era... Na minha casa, eu fui educado não para ter uma relação de afetividade. Na minha casa era uma relação de efetividade, e não de afetividade. A minha casa, nós crescemos para sermos efetivos e não afetivos. Eu não lembro de beijos, de abraços do meu pai com a minha mãe, muito menos com a gente. Mas tá bom, eu vou salientar alguns itens, mas deixa eu voltar para a minha história. Mas por que era assim? Olha só, por que era assim? É porque o meu pai, também do interior de São Paulo, ele sai da casa dele para o grande sonho de ser um jogador de futebol, foi para a capital, ele lidou, e entrou aqui, acabou entrando no Palmeiras, para jogar no Palmeiras. Mamãe é do interior de Minas Gerais, ela foge de casa porque a mãe morre, não vou contar todo, a mãe morre no parto. O meu avô, não sabendo lidar, transfere a culpa da morte da amada dele, da esposa dele, para a menininha que havia nascido. E ela não, meu avô, obviamente, ele não fez isso com consciência, mas ele transferiu uma culpa. E ele dizia para a garotinha que ela era culpada da morte da mãe. E mamãe foge para São Paulo. Ela conhece um jogador de futebol. Ele, 17, e ela, 15 anos, se casam e começam uma família. Aí a gente diz assim, tá, mas e deu certo? Pensa comigo. Como é que vai dar certo se eles estão fugindo? Cada um fugiu. Um fugiu para jogar bola, outro fugiu do pai. Aí começam juntos. Não é que deu errado, mas eles nos educaram com aquilo que eles tinham. E eles tinham pouco para poder oferecer para a gente. Então, educou a gente como? Como os pais foram educados. Como os pais nos ensinaram. E assim a gente foi vivendo. Então, dizer assim que família é um lugar de proteção, hoje, minha gente, hoje, a gente tem acesso a muitas informações. E eu vou dizer assim, eu acho que família é um lugar de proteção, mas proteção de quê? Primeiro, eu vou salientar alguns pontos. Primeiro, para mim, a família é um lugar de proteção física. É na família que a gente se sente protegido. Fisicamente falando. É na família que a gente aprende a lavar a mão, a escovar os dentes. É na família que quando a gente fica doente, é o primeiro lugar, não é o hospital. O primeiro lugar que cuida da gente é na casa da gente, é na família da gente. Então, a proteção física vem da família, é a família que ensina a gente. Mas eu digo o seguinte, que não é só proteção física, né? Eu digo assim, a família, para mim, é um grande refúgio de aconchego para proteção emocional. Vamos pensar juntos? Siga o raciocínio. A gente tem muitos medos. Vamos fazer uma cronologia de medos. Quando a gente tem bebê, ele chora de medo de não ter comida. Por isso que ele chora. Ou hora que falta comida, ou porque fez cocô, porque fez xixi, porque está incomodado. Então, o bebê, ele tem medo dessa não proteção, do não mantimento. Por isso que ele chora. E o medo começa aí. Aí a gente vai logo para a primeira infância e eles começam a ter medo do vizinho, medo do desconhecido. Sabe que muitos garotos, muitas garotas, eles vivem em si mesmo porque a família cria esse medo. Vai para a adolescência, medo de não ser aceito com um grupo. Minha gente, medo faz parte da existência.
Aí você vai um jovem adulto, ele está estudando, ele vai para a universidade, e qual é o medo? O medo de não ter trabalho, de não ter projeção social. Aí ele se torna, ele se forma, ele está trabalhando, e aí tem medo do desemprego, quando ele é um adulto, medo de não ter recursos para sustentar a sua família, e ele vai vivendo toda a parte adulta, a adultidez dele vai mantendo. Aí chega um dia em que ele se aposenta, ele começa a ser um idoso, e agora ele tem medo do quê? Medo de morrer. Tá vendo o ciclo? Começa com medo do alimento, da não ter o alimento, de não ter o cuidado, não ter quem vai cuidar, até chegar no fim da vida, a existência como adulto, ele também tem medo. E onde a gente cuida desse medo? É na família, é na casa da gente. Mas perceba que, assim, já, obviamente, vocês devem ter visto, ouvido ou lido alguma coisa de que as estatísticas mostram que muito dos abusos também é dentro de casa. Veja, o lugar que é para ser proteção, às vezes ele muda o jeito e passa a ser o lugar em que não há proteção. Então, a proteção emocional, a gente começa em casa. Minha gente, eu vou dizer assim para vocês com muita experiência. Do cabelo que já não tem mais. Já tenho a carteirinha de estacionar no lugar de velho. Já vou para a fila, já tenho prioridade. Hoje ainda saí correndo e fui tomar a vacina da gripe, porque aqui na minha cidade saíram aí alardeando que os idosos têm que ter prioridade para tomar a vacina de velhos. E quando teve a Covid, era claro, né? Olha o catavéio, e eu fugia. Mas veja, com muita experiência, eu vou dizer assim para vocês. Lugar de desenvolver as emoções sadias, proteção emocional, é dentro de casa. É dentro de casa que a gente ensina a autoestima. É dentro da família, os princípios éticos não vêm de fora, vêm da família. A família é um lugar de proteção física, é um lugar de proteção emocional, mas eu digo assim, a família também é um lugar de proteção social. Por que, Ivan, você diz isso? Olha, é dentro de casa que a gente ensina limites, não é? Não é na rua. Se a gente não ensinar limites dentro de casa, eles não vão ter limites lá na rua. Se a gente não ensiná-los dentro de casa que amor a gente tem, mas não é porque a gente ama que vale tudo dentro de casa, não. E eu vou dizer assim para vocês, talvez alguns não vão entender, mas tudo na paz, viu? A gente vai ficar amiguinho, tá tudo certo. Ó, eu tenho uma convicção, isso é uma convicção do Ivan. Meu papel como pai, o papel das mães, não é ser amiguinho de filho. Não é o nosso papel. Nosso papel é ser de pai e mãe amigo, mas não é de ser amiguinho. Nós não somos iguais aos filhos. Minha gente, o dia que a gente entra nessa discussão de sermos iguais aos filhos, quem é que protege quem? Quem ensina alguém? Quem? Então, eu tenho que assumir o meu papel. Eu sou o protetor, eu sou o pai, eu dou a direção, eu sou a mãe. Eu digo o caminho. E, minha gente, às vezes as nossas famílias estão indo à bancarrota porque mãe não quer olhar na mochila do filho. E dentro dessa ideia da privacidade. Minha gente, privacidade está tudo certo. Mas mãe, pai, você tem que olhar a mochila do seu filho adolescente. Por quê? Porque isso é dentro de casa que a gente coloca limite, quando a gente descobre coisa que a gente não quer descobrir. É dentro de casa que a gente diz para o filho o seguinte, ontem eu estava falando com o pessoal de Salvador, e aí um companheiro de idade, né? Ele disse assim para mim, seu Ivan, o meu pai nunca deixou nós comermos sem estar todo mundo sentado na janta. Não existia na minha casa jantar sem estar todo mundo sentado na mesa. Ele esperava todo mundo chegar. Mas o limite foi dado dentro de casa. Então, sabe, o lugar de proteção social a gente aprende dentro de casa. É dentro de casa que a gente ensina filhos a ter limite, a sentar, a falar, a comer.
é dentro de casa, e minha gente, é dentro de casa, e a gente não pode transferir isso para terceiros, muito, escuta agora, hein? Muito menos para a escola. Não é esse, a escola não tem esse papel de fazer a proteção social, ensinando ética, não é nada disso não, é na escola, é na casa que a gente ensina limites, comunicação, a fala, ética, é dentro de casa. Eu quero assim, fechar esse item dizendo assim, olha, é na família que a gente ensina a proteção dos valores espirituais e valores da própria família, porque cada família tem a sua dinâmica, tem o seu jeito de religiosidade, com religiosidade ou não, mas é dentro da casa da gente que a gente ensina a parar, a reflexão. É dentro de casa que a gente ensina a empatia com o outro, porque são valores familiares. A gente olhar para o outro, não olhar só para a nossa família. É dentro de casa que a gente ensina a misericórdia, a bondade. A gente ensina dentro de casa. E como é que a gente ensina? O princípio básico é sobre modelagem. O princípio básico de qualquer família é modelagem. Pai amoroso, mãe amorosa com outro, os mais necessitados, vão ensinar seus filhos a agir da mesma maneira. Pai e mãe que ensinam seus filhos a olhar para si mesmos, os filhos vão aprender a olhar para si mesmos. Pai e mãe que ensinam sobre a divindade, algo transcendente, se fala sobre Deus, os filhos vão aprender a falar e ouvir sobre Deus. Mas se a gente não faz isso dentro de casa, como que a gente vai ser modelo para os filhos da gente? Então, é por modelagem. E eu termino, assim, essa parte, assim, um pouco mais introdutória, um pouco mais chatinha, né? Dessas falas. E assim, ó, eu vou fazer um desafio para você que é pai e que é mãe. Quero te fazer um desafio. E, por favor, não quero dar assim sobre conhecimento, não quero ensinar ninguém a nada, por favor. Mas eu vou te dar dica de 3 livrinhos. Se você puder um dia... Olha, tem um livro chamado Mentes Inquietas, que talvez muita gente conheça, da Ana Beatriz Barbosa. É sobre o TDAH. Hoje nós vivemos, e a gente que lida com escola, você sabe que nós estamos lidando com os dados dizem o seguinte, da Organização Mundial de Saúde, em qualquer público que se tenha, quando você está um grupo em que tem um grupo de pessoas, a média é 23% dessas pessoas, elas têm déficit de atenção. Então, a gente lida com filhos de terceiros que têm déficit de atenção que estão dentro da escola. Mas esses estão dentro da casa da gente. Então, eu quero te fazer um desafiozinho. Leia esse livro, Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa. Se você tem um filho inquieto, um filho que você não... Eu tenho um neto que Jesus na causa, ele não para um minuto. A mente dele não é inquieta, ele quase nem mente tem. Tão agoniado que o bichinho é. Esse é bom. Agora, tem o outro lado. Tem um livro chamado O Poder dos Quietos, de uma autora chamada Susan Cain, C-A-I-N, Susan Cain. Ele trata sobre aquele garoto, aquela garota, filho da gente, da casa da gente, que não é o inquieto, ele é o oposto. O Poder dos Quietos. E, minha gente, é fenomenal, é fenomenal. Quando você lê os 2 livros, em algum canto do filho da gente está. Ou ele é inquieto, ou ele é quieto. Deixa eu dar um resumão. Os quietos produzem conhecimento para os inquietos falarem. Quem produz conhecimento não é o inquieto, é o quieto. Sabe? O reflexivo. Eu tenho uma filha que fala pelos cotovelos. Mas o meu filho, ele é hiper reflexivo. Sabe aquele garoto, ele é muito nerd, ele foi para a universidade, doutorado, ele estudou fora do Brasil. Tudo qualquer coisa que eu pergunto para ele, ele sabe de alguma coisa. Mas ele é o quieto. Quem produz conhecimento é o quieto. Agora, na casa da gente,
Quem que é mais fácil de lidar, o quieto ou o inquieto? A dinâmica de um pai e de uma mãe é saber lidar com os dois. Uma hora um filho vai ser inquieto, aí vai lá pro livrinho da Ana Beatriz Barbosa. Ora você vai ter um filho quieto. E às vezes a gente deixa o quieto de lado, mas olha, leia esse livro. Eu vou falar de um terceiro para fechar. Olha, se você tem menina, filha, menina, obrigue o seu marido a ler um livrinho chamado Sempre a Menininha do Papai. Sempre a Menininha do Papai. É da editora Muito Cristão. É um livro fenomenal. Eu digo assim, para todos os homens que têm filhos, é um livro diferenciado. Por quê? Porque esse livro trata sobre afetividade para a menina. É interessante que o livro trata, resumando o livro, né? É um spoiler do livro, ele diz o seguinte: a relação do pai com a filha, vai dar a projeção futura dessa garota. Não é a mãe, é o pai. A relação de afeto do pai com a menina projeta o que ela vai buscar no futuro. Spoiler do livro, resumão. Se o pai, ele é babão da menina, muito afeto, muito beijo, muito abraço, a autoestima dela, ele que estimula ela, a autoestima dela, ele que valoriza essa garota, vai. Não é quando um abestado, o primeiro tonto que chega na vida dela, o Zé Ruela, que ela vai na conversa dele. Por quê? Porque ela não tem falta de afeto. Não é que ela não vai ter um namorado, que ela o coraçãozinho não vai bater mais forte, vai ter aquele friozinho. Ela vai continuar tendo um friozinho na barriga, mas não é falta de afeto. O afeto dado pelo pai, pelo masculino. Não é pela mãe, pelo feminino. A gente está falando do masculino. Por quê? Porque ela, quando ela namorar, ela não vai cair na conversa do primeiro Zé Ruela. Muito pelo contrário, ela vai conseguir passar bem por isso. E o livro faz uma relação, e é interessante, viu? É muito interessante. Gravidez na adolescência versus falta de afetividade paterna. Há uma correlação, gente. Falta de afetividade com gravidez na adolescência. E é óbvio por quê? Porque o pai não dá afeto, o primeiro Zé Ruela leva ela embora e vai, daqui a pouco a garota está grávida. Tá vendo como a casa da gente é um lugar de proteção? Proteção física, proteção emocional, proteção social, proteção espiritual. É a casa da gente que faz tudo isso. Eu torço muito para você que é pai, para você que é mãe, porque os desafios hoje não são simples, né? A gente está vivendo aí os bebês reborn, né? E o que é o bebê reborn? É um que é, mas não é. Tem cara de bebê, roupa de bebê, carninha de bebê, mas não é bebê. Faz de conta que é. É um faz de conta. E agora, assim, de todo o coração, vou dizer para vocês: não dá pra gente ser família reborn. Não dá pra gente fazer de conta. Porque se a gente fizer de conta que a gente é família, mas nós não somos família, lá o futuro vai cobrar isso dos da casa da gente. A gente tem que ser a gente, dentro de casa. O melhor lugarzinho do mundo não é a casa da gente. Se ela é boa, se ela é confortável, se ela não é confortável, se ela tá aluguel, se ela tá paga, se ela tá empenhorada, mas é a casa da gente é o refúgio, o melhor. Eu digo para minha esposa sempre, eu viajo muito, sempre viajei. Eu fiz a gestão em 8 países, eu viajava muito, mas muito mesmo. Mas é incomparável a minha casa, o meu lugarzinho. Porque é na casa da gente, na família da gente, que a gente é a gente. O único lugar que a gente é na casa da gente. Botou o pezinho para fora da casa da gente, a gente desempenha papéis. Hora de trabalhador, hora de consumidor. Mas é só na casa da gente que a gente é a gente. E é aí que a gente tem que estar olhando com muito cuidado para a casa da gente, para a família da gente. Porque vocês sabem, eu não vou entrar nisso, né, no tema,
Mas a gente tem tanta coisa querendo se meter dentro da casa da gente. Ora, é a tecnologia, o isolamento, e a gente provoca os isolamentos dos filhos da gente. Às vezes a gente também coloca dentro da casa da gente essa ausência de limite, falta de tempo, a estafa, né? O trabalho consome tanta gente que a gente já chega dentro de casa, assim, que a gente não quer conversar com ninguém, a gente só quer ligar a TV, a gente só vai para Netflix. Só que a dinâmica da casa, ela sobrepuja a Netflix. A dinâmica da casa da gente e até do cansaço da gente, da tecnologia. E por isso que a gente tem que estar cuidando com as influências externas dentro da casa da gente. Bem, falei um bocado, né? Professor Ilan. Não, perfeito. Ó, a gente tinha umas perguntas aqui, mas a sua abordagem foi tão completa que algumas já respondeu. Ó, vou citar aqui, para quem está nos assistindo, vai nos assistir depois, a gente tinha colocado aqui, olha algumas perguntas. O que é a família no sentido social e bíblico? Isso você já falou, tá? A importância da família nesse aspecto social e também bíblico, já que a nossa escola é uma escola cristã. Tem uma outra pergunta aí, Ilana, que a gente tinha separado, qual é? Então, é como você mencionou, professor, ele já respondeu, né? Mas eu queria trazer uma outra pergunta, porque assim, quando a gente fala de escola, quando a gente fala de família, a gente está falando de parceria, né? Tem que ter essa junção, porque a família tem um propósito na educação dos filhos e nós, como escola, também temos o propósito de contribuir com a educação dessa família. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que a escola, como que a família, na verdade, pode contribuir para que a escola possa cumprir o seu papel. Veja só, Ilana, eu vou dar a minha opinião. Escola não é família. Ponto. Escola não é terapia. Escola não é parque de diversões. Tudo isso não é escola. Escola, ela é a complementariedade dos princípios que vem da casa. Ela não substitui a casa. E a gente que lidou muitos anos com escola, vocês que estão no dia a dia com escola, você sabe que às vezes a escola passa a ser refúgio de alguns filhos que não tem na casa. Desde uma certa veneração da professora, porque a professora é muito mais carinhosa do que a mãe, do que do pai. A escola passa a ser, os profissionais da escola, ora, são confidentes. Por quê? Porque não há escuta em casa, e ele tem escuta na escola. Então, mas a escola, ela é complemento, ela não substitui em hipótese nenhuma. Agora, eu vou deixar assim um pouco mais claro. A rede de educação adventista, nós somos uma rede conservadora. Ponto. Ponto, minha gente. Se você quer esse tipo de educação, é nossa. Coloca na rede adventista. Se você quer um outro tipo de educação, tá tudo certo. Não estou dizendo que só nós somos... Não, mas nós somos uma rede conservadora. Na nossa rede, minha gente, eu vou garantir, viu, até pela experiência e pela liderança de gestão que eu tive durante muitos anos. Na nossa rede, nós não vamos falar todas. Não vamos. Por quê? Porque nós somos uma escola conservadora. Nós somos uma escola que a gente acredita naquilo que a gente faz. Nós já fazemos isso há muitos anos. Hoje, a rede tem mais ou menos quase 2 milhões e 400 mil alunos na rede no mundo. Então, mas nós temos os nossos propósitos e nós não negociamos isso. Não é mercado que vai dizer para a nossa rede o que a gente tem que fazer. Não é. Nós somos uma escola conservadora, nós temos princípio bíblico, ponto, para a gente isso. Bíblia para a gente é material didático. Bíblia é material didático. Ela não é... Não, a nossa base é essa. E por que para a gente isso é importante? Porque a gente tem que estar falando os mesmos valores que o pai e a mãe trabalham em casa.
E é claro, quem está me escutando, deve ter gente que está me escutando, que não é aquela família de pai e mãe, divorciados. Às vezes a mãe está lidando sozinha, carregando isso. E às vezes essa transferência tem que ser até para o avô ou para a avó, porque não dá conta, tem que ser avô e avó ajudar a cuidar de filhos. Tem netos que são educados por avô e avó. Então, agora você imagina esse gap, essa diferença intergeracional. Um garoto que é educado por vó, nem é pelos pais, e que diminua esse espaço das gerações. Agora, você tem uma terceira geração. Então, você pensa que é fácil um avô lidando com os netos? Agora, a escola, ao meu ver, ela é complemento daquilo que já tem em casa. Então, por isso, faz a diferença uma educação em que eu olho, que eu coloco meu filho, eu faço esforço financeiro, porque ele vai falar aquilo que a gente já fala em casa, não o contrário. E a experiência me diz, muitos dos problemas começam na escola. Começam lá na escola. E é por isso que nós temos uma proposta muito, muito organizada, mas uma escola, nós somos uma rede conservadora. Não sei se era isso, Ilana. Ok. Pastor Ivan, professor Ivan, sabendo disso, sabendo que a família é insubstituível, a escola cumpre o seu papel como um complemento, né, nesse processo de ensino e de educação, por que às vezes escola e família não se entendem? Parece que, eu digo isso como gestor da escola, né? Eu recebo os pais, alguns chegam lá angustiados e abrem um coração, né? Mas parece que outros não vêm com o coração aberto, vêm com o coração fechado, e parece que não tem o mesmo propósito, né? Às vezes os pais vêm um pouco agressivos, assim, e eu digo, calma, espera, não tem um inimigo aqui na sua frente. Eu sou o diretor da escola, o gestor da escola, mas toda a minha equipe tem o mesmo propósito que o seu, acredite, cuidar da sua criança. Porque parece que nós estamos numa batalha. O que é que você me diz sobre isso? Eu vou dizer assim, 2 pontos, que para mim eles são muito relevantes nesse item. 2 pontos. Primeiro, somos uma escola confessional, mas não somos uma escola de gente imperfeita. A gente dá bola fora, não é? A rede, os nossos professores também erram. Não é porque nós somos uma rede confessional, não é porque todo dia letivo, quando começa, aí nós reunimos os professores, nós oramos, pedimos as bênçãos de Deus para orientar naquele dia letivo. Isso não significa perfeição. Então, para mim, o primeiro item é a gente saber que a gente dá bola fora. E reconhecemos as bolas fora que a gente dá. Então, a gente assume que volta e meia a gente erra. Querendo acertar, erramos. A gente não erra querendo errar, a gente erra querendo acertar. Isso é o item 1. Agora, o item 2, que tem a ver com as famílias, é que às vezes a gente nós desvalorizamos a escola e hipervalorizamos os filhos da gente. E, minha gente, você não tem noção do prejuízo que isso vai trazer para o filho. A vida não vai hipervalorizar o seu filho quando ele sair de casa. Não vai. Mesmo, minha gente, o chefe, no trabalho, na projeção social, ninguém vai supervalorizar. Só que, às vezes, as famílias acontecem assim, vão lá, brigam com o professor, que pode ter dado uma bola fora, a escola ter dado uma bola fora, mas faz isso aonde? Na frente do filho. E o que a gente está ensinando? Qual é a mensagem que a gente está ensinando? A gente está ensinando ele, ou ela, o garoto ou a garota, não valorizar o professor.
brigar com o professor, ter descrença no trabalho do professor. Então, professor Sami, eu acho que os 2 pontos a gente tem que fazer uma reflexão. Primeiro, que a gente dá a bola fora, e o segundo é que a família tem que valorizar a escola. E no momento em que a escola dá a bola fora, em que a escola comete os seus deslizes lá, porque é uma relação social é isso mesmo. Hora certa, hora erra. Mas quando houver isso aqui, é no diálogo que a gente vai ponderar. E não é assumindo com o seu... não, mas eu tenho que defender o meu filho. Você tem que defender o seu filho, mas você não pode defender o seu filho fazendo com que... tirando o valor da escola, porque ele vai ter que ir para a escola, para qualquer escola, porque é uma questão legal. No Brasil, se 4 anos de idade seu filho não for para a escola, você vai ser ajuizado, a sua família vai ser ajuizada, porque é lei no Brasil, ele vai ter que ir para a escola. Mas aí ele sai da rede e vai para uma outra escola, ele vai ter problema, aí você vai tirando, cada vez que tiver problema, não pode ser assim. Então, a escola tem que assumir que dá bola fora, e o diálogo tem que ser pais e escola, para chegar no consenso, e não desmerecer a escola. É importante essa fala, porque a gente vai se construindo juntos, né, pastor? A gente vai pegando os ganchos aí da família com a escola para chegar em um consenso e resolver o contexto. E falando exatamente sobre isso, a gente também entra nesse bem-estar emocional dessa criança, né? Quando o pai ele está falando bem ou mal da escola ou do professor, ele está ali emocionalmente nutrindo seus filhos. E aí, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como a família pode contribuir para o bem-estar emocional dos filhos. Como que a família faz esse processo no dia a dia? Veja, a proteção emocional, o desenvolvimento emocional, o que eu entendo e o que eu tive durante toda a minha carreira profissional, a gente constrói, não é no holofote, é no dia a dia. Porque, minha gente, cá para nós, vamos ser bem sinceros, vocês estão me escutando, vocês não me conhecem, você está conhecendo eu aqui, não sabe como é que eu sou aqui dentro de casa, quando vou desligar o computador, como é que eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu trato meus netos. O que importa é isso dentro de casa. Mas, Ilana, eu vou dizer o seguinte, isso a gente tem que aprender. Eu não fui educado para ser um cara afetivo. Olha só o detalhe. Eu não fui educado para ser um cara efetivo. Eu fui educado para ser um cara efetivo, vencedor na vida. Tá bom? Um dia eu conheci uma baianinha. Começamos a namorar. Ela vem de uma casa, são 7 filhos. A minha sogra e o meu sogro, sabe aquela casa assim de... A casa da minha sogra não era uma casa, era um trio elétrico. Todo mundo ria, todo mundo comia, todo mundo falava alto. Beijo, muito abraço. A minha sogra me beijava mais do que a filha. A casa da minha sogra era uma casa hiper afetiva. Sempre foi muito afetiva. Sabe aquele negócio que ele junta a panela e é muita gritaria? Se você chegasse na casa da minha sogra, 11 da noite, e falava, eu quero comer pastel. Ele ia fazer pastel para você. A minha esposa, quando nasceu, tinha uns 40 anos, a mãe, sabe, ela, a raspa do tacho, a caçulinha, foi sempre muito babada pelos irmãos. E ela é baixinha, se gritasse, ela trinca no meio. Mas ela foi educada afetiva, eu efetivo. Aí a gente casa. E agora? Como você efetivo vai lidar com alguém afetiva? Eu lembro que meu pai falava assim para minha mãe, você está reclamando de quê? Você não tem carro? Não tem comida? Não tem teto? Está reclamando do quê? E minha mãe não reclamava do carro, da comida, do teto. Minha mãe reclamava com meu pai, era de afeto, não de efetividade, era de afetividade. Agora, isso eu tive que aprender dentro de casa com a minha esposa, porque eu poderia repetir, né?
Sabe aquela repetição? O meu avô foi assim, o meu pai foi assim, e eu, síndrome de Gabriela, cravo e canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Mas, minha gente, a gente tem que aprender. Os valores emocionais, a gente aprende dentro de casa. É fácil, é mais fácil para uns do que para outros. Mas a minha esposa, quando a gente começou a constituir família, ela foi me ensinando a ser um cara mais afetivo do que efetivo. A casa da gente precisa de efetividade, porque a gente precisa de segurança. Você não vai viver assim, ó, será que vai ter o que comer, não vai ter o que comer, vamos pagar as contas, não vamos pagar as contas. A gente precisa dessa efetividade. Mas a casa, minha gente, a gente não pode ser só efetivo dentro de uma casa, senão a gente vai ensinar o quê para os filhos da gente? O primeiro afetivo leva os filhos da gente. Por isso que tem professor que ele vive na escuta. Por quê? Porque ele dá afeto ao aluno / filho. O filho não tem o afeto em casa, ele vai para o professor das relações sociais. Primeira é a escola. Ou vai para os amigos. Então, eu digo assim, a casa é o grande desenvolvedor das emoções. Aí volta para o Ivan, para replicar para alguns. Se na sua casa você não foi educado afetivo, a gente tem que aprender a ser afetivo. E eu vou dizer para vocês, e com toda certeza, não vou errar 1 milímetro. A afetividade é algo aprendido. Nem sempre é nato. É aprendido. Porque se você veio de uma casa não afetiva, você vai repetir a não afetividade. E o que acontece? Agora a gente tem que aprender. Assim como eu aprendi a ser efetivo, eu aprendo também a ser afetivo. Já viram famílias nos restaurantes que não conversam? Só estão comendo? Não tem papo? Não tem uma linha condutora entre eles? Eles são famílias consanguíneas, mas eles não têm uma linha que conduz. Não há uma leveza, eles só estão comendo, só olhando para o prato, para o celular. Por quê? Porque não aprenderam isso, e a gente aprende dentro de casa. Falo muito, né, Ilana? Mas tá tudo certo. Maravilha, maravilha. A última pergunta, pastor. A última, olha só, a gente falou aqui 1 horinha, daqui a pouco completa 1 horinha. A última pergunta é assim, a gente pensou nesse tema, a família é um lugar de proteção. Então, a última pergunta é de cunho espiritual. A família é um lugar de proteção pensado por Deus? Deus propôs isso na sua visão? Vamos embora. Deixa eu usar rapidamente um verso, só um verso da Bíblia, que eu até separei, e ele é muito conhecido, é um texto sagrado, do texto sagrado, é um versículo muito, muito conhecido, principalmente papais e mães, nós evangélicos, ou mesmo não evangélicos, cristãos. Salmo 127, versículo 4. É bem conhecido. E ele diz assim, olha, como flechas... deixa eu falar o versículo 3 primeiro. Os filhos são herança do Senhor. Aí no 4, ele diz assim, ó, eles são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos na mocidade. É interessante que o versículo diz assim, ó, filho é como flecha. Então vamos pensar, flecha é um instrumento de guerra. Ok? Ele é um instrumento de batalha. Filho, minha gente, a gente tem que batalhar pelos filhos da gente. A gente tem que lutar, porque a influência de fora é muito forte. Mas ela não é pouco, ela é muito forte. Eu garanto para você que os seus filhos sabem mais dos influencers do que a gente. Às vezes eles seguem mais dos influencers. Hoje eu estava escutando uma matéria aqui estava viajando, voltando para aqui, para minha casa, estava escutando a CBN, que é uma rádio da Rede Globo, falando do Neymar. Do Neymar, a matéria é sobre o Neymar no Santos, agora que ele é do Santos. E o argumento de quem estava falando é o Neymar não joga mais futebol. Ele não vive mais do futebol, ele vive dos negócios e da influência dele nos negócios como garoto de propaganda.
Olha, eu garanto que seus filhos sabem muito mais de Neymar do que de qualquer um dos intelectuais do Brasil, ou mesmo fora do Brasil. Eles são... Mas o texto diz assim, olha, ele é um instrumento de guerra, a flecha. A gente tem que lutar pelos filhos da gente. E lutar pelos filhos da gente, minha gente, é eu aprender, é eu atrás de informações, é eu ler, porque volto lá ao afeto. Se eu não sei se afeto, eu tenho que ler para entender qual a dinâmica da afetividade, como é que eu vou ser afetivo com os meus filhos. E afetivo não é dar coisas, não é isso. Que isso, minha gente? Desculpa dizer, qualquer um com QI muito baixo faz, é só ter dinheiro, você compra e entrega. Mas a gente está falando de outra dimensão. E ele diz assim, ó, que os filhos da gente é como uma flecha, a gente tem que guerrear. Mas vamos para o detalhe? Flecha não é para ficar, é para a gente mandar. A flecha, ela vai. O que a gente faz na casa? A gente prepara o filho da gente para ir embora. Mas para ir embora com o quê? Com os valores da casa da gente. Por isso que eles vão, mas daqui a pouco eles voltam para estar dentro de casa, para falar com a gente, para criar esse núcleo familiar. Mas a flecha a gente envia. E o filho da gente vai para o lugar que a gente não pode ir. Mas ele vai com um pedacinho da gente, ele vai com o jeito da gente, ele vai com o gene da gente, ele vai com o sangue da gente, mas ele também vai com as manias da gente, com a cultura familiar que a gente impregna nos filhos da gente, mas ele vai embora. E vou dizer assim, o nosso negócio é preparar filho como flecha para ele ir embora. Não é para a gente preparar o filho da gente para ser espada. Espada também é um instrumento de guerra. Mas espada só tem valor se ficar na mão da gente. E às vezes a gente não quer abrir mão do filho. A gente fica com a espada e não projeta o filho da gente para ser flecha, mas para ser espada. Ele fica perto. A gente reduz o filho da gente, porque a gente é muito forte nas nossas convicções. A gente fala direto, a gente não permeia, a gente não amacia, a gente não fala a linguagem do filho. Isso é espada, que também é um instrumento de guerra. Mas a gente tem que abrir mão. E eu vou dizer assim, para terminar. Pai e mãe que está me escutando agora, 2 palavrinhas que você tem que colocar no seu filho, na sua casa, na sua família. 2 palavrinhas. Escutando? 2 palavrinhas. Filhos da gente precisa de asas e raízes. Casa da gente ensina raiz. Ele é ser gente, é na casa. Não é na escola, não é no clube, não é no TikTok, não é no Instagram. É na casa da gente que ele vai ser gente. Raiz a gente dá em casa. Mas a gente também cria filhos para ter asa, para ser lançado como flecha. Porque no fundo, o filho da gente é um pedacinho da gente em outro lugar. E a gente é cíclico. Ele vai fazer assim, ele vai melhorando, ele gera filhos e também que vai melhorando, e a existência vai passando. Então, que Deus cuide da sua família. Mesmo, minha gente, mesmo. Raízes e asas. É na casa, é fundamento. E a gente prepara filho para ser como uma flecha, que vai-se embora, vai levando um pedacinho da história da gente. Não só a cara da gente, né? Eu tinha a cara do meu pai. Mamãe sempre dizia, você é a cara do seu pai, que era a cara do meu avô. Então, no fundo, eu tenho uma cara que era do meu pai. Mas eu fui aprendendo, olhando, distorcendo algumas coisas que eu aprendi. A afetividade, eu tive que aprender a afetividade. Porque, no fundo, quando a gente manda o filho, a gente está mandando ele para ser um pedacinho da gente em outro lugar. Muito bem, muito bem. E assim essas flechas vão levando de Deus também, né? Aquilo que a gente põe no coração das nossas crianças. Mas surgiu uma última pergunta, você tem só 1 minuto. A Tainá Rodrigues, uma mãe de Natan e de Olívia, ela mandou uma pergunta assim. Gostaria de perguntar ao palestrante como não confundir afetividade com permissividade. Em 1 minuto, pastor. O que é permissividade? É não limite. Não é? Se eu dou limite, se eu ensino limites, filho tem que ter hora para dormir? Tem, claro. Mas qual é a hora que ele tem que dormir? Tem que ter 8 horas. Qual é a hora que ele vai entrar no colégio? Quanto tempo ele demora? Você
tira 8, você sabe qual é o horário. O problema é que a gente não negocia, né? A gente diz, você vai ter que dormir às 9. Mas por que ele tem que dormir às 9? É a mesma coisa se chegar assim, claro que não é o caso, Aracaju e mesmo Lagarto, você diz assim, olha, tá inverno, tá frio, você tem que botar uma jaqueta. Imaginemos que o menino nasceu com o termostato quebrado. Ele não tem frio. A gente obriga, né? Permissivo é falta de limite. Afetivo é outra coisa. Se eu coloco limite, ele vai entender que eu sou afetivo, mesmo colocando o limite, né? Maravilha. Ilana, chegou a hora da gente se despedir, agradecer aos nossos públicos, agradecer ao professor Ivan. Então, comece aí, querida. Foi um momento tão bom, professor, tão assim gostoso, que passou 1 hora e a gente nem percebeu. Dava para ficar mais aí ouvindo suas pérolas, realmente foi uma bênção. Nós agradecemos em nome da Escola Adventista de Lagarto. Que Deus continue abençoando sua vida. Né? Como o professor Sami bem pontuou no início, o Senhor é uma bênção. Já tive a oportunidade de ouvir ele em outros momentos, com outras histórias, que também me impactaram. Mas, assim, muito obrigada pela participação do Senhor. Obrigada também aos nossos pais e amigos que estão conosco, que estão aí ligadinhos, ouvindo. Aproveita as dicas lá de leitura. Eu já anotei aqui, porque eu já tenho interesse como mãe, como gestora também, de aprender mais, né, para ler, se aprimorar. Então, quem aí chegou depois e não viu essa dica, volta lá depois no início, porque ele deu dicas preciosas de leitura, para que você, pai, você, mãe, seja cada vez mais assertivo. Então, esse é o nosso desejo, tá? Como escola, é que a gente continue juntos nesse propósito de sermos cada vez mais assertivos com as nossas crianças, para que possamos aí preparar crianças e futuros adultos aí que sejam ativos e participativos na sociedade. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente noite. Muito bem, eu quero agradecer o meu público, né, o público do nosso colégio, o Colégio Adventista de Aracaju, um colégio novo, lindo, maravilhoso, que está começando este ano, e muito bom que as famílias estejam conosco, e agradecer ao pastor Ivan. Pastor, amigo, você é brother, tá? Eu convidei faz alguns meses, ele aceitou prontamente, olha que alegria, e como foi enriquecedor, né? Como a Ilana falou, a dica as dicas, né, dos 3 livros eu também anotei aqui, vou pegar isso, vou ler, e também ficaram essas 2 aí, olha, Asas e Raízes, tá? E fique aí, ó, esperto, nós precisamos realmente oferecer aos nossos meninos e meninas, aos nossos filhos, o melhor, para que, de fato, a família seja um local de proteção. Cada mês tem uma escola de pais, a gente tem um tema novo para o próximo mês, antes do recesso, a gente vai depois divulgar essa data aí. E, Ilana, vai ser bom se a gente fizer juntos, vamos combinar sempre que possível, tá bom? Vamos sim, estamos aqui. Pastor Ivan, nos despeça com uma oração, amigo. Desde já, muito obrigado pelo carinho aí, pela oportunidade, pelos ensinamentos, né? Foi muito produtivo tudo isso que ouvimos e aprendemos. Muito obrigado, realmente, sim. Para mim é um privilégio. Você que é pai e mãe, acredita numa educação que tem propósito. A gente não faz educação por educação. A gente faz porque a gente tem um propósito. E a gente quer melhorar os seus filhos, e como rede educacional, nós queremos ajudar você, o que você faz na sua casa, como complemento, e não como sermos que está contradizendo da sua casa. Muito pelo contrário, nós queremos ser complemento. Vamos orar juntos? Senhor Deus, o que eu imploro agora é que o Senhor possa estar abençoando as famílias de cada um dos alunos das nossas escolas, tanto de Lagarto como de Aracaju. O Senhor sabe as lutas que a gente tem, nós como pais, como família, para lidarmos bem com a casa da gente. E às vezes nós carregamos coisas, nós carregamos fardos que a gente nem pediu para ter, porque a vida foi colocando.
Às vezes não só a vida, o gene foi colocando isso dentro da gente. Mas eu imploro agora, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a olharmos para frente, a prepararmos os filhos, os nossos netos, a gente preparar esses alunos para enfrentar e ter um mundo muito melhor. Cuide de cada família, Senhor Deus. Envie os santos anjos a proteger e a livrar das maldades dessa terra. E, Senhor Deus, que a casa da gente verdadeiramente seja um lugar de proteção em Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite, beijo para todos, Deus abençoe vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.